Quando a gente fala de psicologia clínica, é muito comum as pessoas perguntarem sobre a abordagem. Qual é a abordagem que você atende? Pois bem, para quem não sabe, a abordagem do psicólogo vai ser a teoria de um psicólogo específico, que existem várias, ou de um grupo de psicólogos, como psicanálise, fenomenologia, psicologia cognitivo-comportamental, que ele se identifica mais e ele sente, né, que é a mais adequada lá para ele estar fazendo o trabalho dele. Eu trabalho com a teoria do Carl Jung, que é a psicologia analítica, ou né, da teoria da psicologia profunda, que também chamam, né? Jungiano ele não gostava que chamassem, por isso a gente não usa muito esse termo. Mas eu quis fazer esse vídeo para explicar por que eu atendo pela psicologia analítica, por que eu me identifico com ela. Primeiramente, meu primeiro contato teve uma identificação pessoal com os conceitos, com o que ele dizia, com a minha vida, mas acho que isso é menos interessante para eu trazer aqui. Posteriormente, eu formado, começando a trabalhar, atender os meus pacientes baseado na psicologia do Jung, eu vi que os conceitos que ele trazia, as ferramentas faziam sentido, foram e são, e provavelmente vão continuar sendo muito úteis no meu trabalho. Então eu queria falar de algumas características que são específicas da teoria do Jung, que se você for de outra teoria, tenho certeza que você pode identificar que tem alguma coisa um pouco parecida na sua, que isso é muito normal, né? Mas o que se destaca para mim na teoria do Jung que serve muito para eu trabalhar com os meus pacientes? Começando do conceito, para mim, um dos mais simples, né? Que é os tipos psicológicos, a introversão e a extroversão, que são conceitos que o Jung fez que dividem tipos de pessoas e são bem simples, né? Se você pensar em introversão e extroversão, a energia psíquica virada mais para dentro da pessoa e a extroversão virada mais para o mundo externo, e os tipos psicológicos vão ser as posições da mente da pessoa, se ela na consciência ou no inconsciente ela está usando mais o pensamento, o sentimento, a intuição, então, sensação. E às vezes só com esse conceito simples você já consegue entender muita coisa do paciente. Ele não serve para você trabalhar ativamente na clínica, mas já adianta para você entender muita coisa que está acontecendo com ele e já conseguir analisar melhor aí quais são os dilemas, quais são os problemas e as possíveis soluções. A individuação, que é o grande tema, um dos grandes temas da teoria do Jung, que é muito grande também, mas a individuação seria o fim último do desenvolvimento psíquico dentro da teoria do Jung, que você não vai necessariamente alcançar, mas assim, aquele melhor estado. Qual é esse melhor estado? É você estar se identificando mais com o que você sente que é a sua essência, que te acompanha dentro da sua mente desde sempre, simplificando, claro, os termos que ele usa, né, para esse vídeo curto, e se afastando mais de influências psicológicas externas, você sentindo que você pertence mais àquilo que você se identificar como você mesmo, né? E isso sempre fez muito sentido na minha vida, e quando eu analiso principalmente os problemas, né, as dificuldades, as angústias que as pessoas têm, geralmente está muito relacionado a você estar distante desse caminho da individuação, de estar próximo do que, né, que ele chamaria de self, que é o conjunto aí que você se identifica mais como quem você é. Para mim é muito coerente trabalhar com, né, visando essa filosofia. Algo que eu admiro muito na teoria do Jung, me deixa tranquilo, é o reconhecimento bem sensato, que eu acho que ele tem, diferente de outras abordagens, da função das teorias psicanalíticas que vieram anteriores a dele, que serviram em partes para ele desenvolver a teoria dele, e em partes ele negou, ele viu que não fazia sentido, mas como ele traz em especial as teorias da psicanálise do Freud e do Adler, né, o Adler não é nem de longe tão popular quanto o Freud, talvez não seja um nome aí familiar para você. Mas ele mesmo falava que são teorias que fazem sentido para os pacientes que o Freud e o Adler atendiam mais, só que não servem para todas as pessoas, por isso que nem todo mundo se identifica, mas eu acho muito sensato ele trazer isso, que o Freud tinha e o Adler eles tinham mentes que eram mais próximas desse funcionamento e funcionava mais com os pacientes que eles atendiam, que se identificavam para esse lado. Que muitas teorias às vezes elas tratam dos conceitos das outras teorias de uma forma mais maluca assim, e eu acho muito lúcido essa perspectiva do Jung. A teoria dos sonhos do Jung também para mim faz muito sentido. Existem várias. Sonho é uma coisa pela sua natureza muito complicada de você fazer uma teoria, por isso dentro da psicologia das abordagens tem vários. E a teoria dos sonhos do Jung, a forma que ele analisa,
para mim é a que faz mais sentido, e você consegue de fato entender muita coisa do paciente, pegar muita informação, ter muito esclarecimento pela análise dos sonhos. Por isso que assim, às vezes a gente insiste um pouquinho, né? Está lembrando de anotar os sonhos. Os arquétipos. Arquétipo eu sinto que é um conceito que permite aprofundar mais na análise da psique do meu paciente. Não é algo muito comum, não é algo diferente do que tem muito folclore, né? Que você vai ativar lá o arquétipo da pessoa, o Zeus, a grande mãe, a criança milagrosa. Isso não é verdade, mas é quando você está analisando os conteúdos do paciente, seja o sonho, seja os dilemas que ele traz. O que é o arquétipo? O arquétipo é um conteúdo que ele vai vir de forma particular em cada pessoa, cultura, mas ele vem com elementos o bastante em comum para ele ser identificado na vida de várias pessoas, né? Momentos, por exemplo, existem coisas, perdas, mudanças na vida que são comuns na vida de várias pessoas. Isso tem um reflexo no inconsciente coletivo de manifestações que são comuns para todas as pessoas. Então você, como psicólogo, identificando isso, por mais que você vá analisar pessoalmente cada paciente, você vem do fundo, já você entendendo como isso funciona, tendo estudado, também é algo já em nível geralmente mais avançado, né, de análise, mas que também é muito útil. E para quem se interessar em conhecer, para mim o livro do Jung, que aborda melhor muitos desses temas que eu falei, eu não tenho certeza se todos, mas a psicologia do inconsciente, onde o Jung é raramente didático e ele passa muitos desses temas que eu falei de forma exemplar. É o meu livro favorito do Jung. Muita gente recomenda de leitura ou a prática da psicoterapia, que eu também gosto bastante, que ele fez numa época que a teoria dele já estava bem madura, mas a minha preferência é o Psicologia do Inconsciente. Espero que vocês tenham gostado e que tenha esclarecido o meu método de trabalho.